Nesta segunda reportagem, confira como o Ministério Público do Ceará se solidificou e quais são suas áreas de atuação. Quase 2 anos depois da proclamação da República, em 16 de junho de 1891, no prédio da antiga Assembleia Legislativa do Ceará, onde hoje funciona o Museu do Estado, foi promulgada a primeira Constituição do Estado do Ceará. Tudo isso após alguns meses a Constituição Federal do Brasil ser estabelecida e o presidencialismo como forma de governo, no qual o presidente era eleito pelo voto direto com mandato de 4 anos. Seu texto garantiu maior autonomia aos estados, separou o Estado e Igreja, determinou o voto aberto e restrito a homens acima dos 21 anos. O Ministério Público do Ceará completou este ano de 2021 130 anos de existência. E o que nós podemos observar é que a cada ano cresce mais a procura da sociedade pelos serviços prestados pelo Ministério Público. A confiabilidade da instituição é algo notório, visível a cada ano. As pessoas procuram a instituição nas suas mais diversas atribuições porque, de fato, confiam no serviço que é prestado, confiam na qualidade e excelência da instituição. Portanto, para nós é uma grande alegria, uma grande honra poder servir e ser considerada uma instituição das mais críveis, das mais íntegras do nosso país. Portanto, para nós é uma grande alegria saber servir e ter a população como aliada, sempre ao nosso lado, na busca da pacificação com justiça. O Ceará deixava de ser uma província ao poder central do imperador, onde nomeava livremente as autoridades executivas e judiciárias para ser um Estado membro de uma federação, uma autonomia que permitia ter sua própria Constituição e, através dela, poder proclamar os direitos dos cidadãos, poderes e instituições. Podemos dizer que a Constituição Estadual de 1891 também nasce o Estado do Ceará com mais autonomia. No Ceará, nesses 130 anos de Ministério Público no período republicano, eu acho que nós temos tido boas conquistas e um bom crescimento institucional, né? Inicialmente, nessa montagem que a gente está fazendo para organizar o memorial, a gente fez uma narrativa a partir da declaração de depoimentos dos próprios membros do Ministério Público. E, curiosamente, uma das coisas que muito se suspeitava é que no período deles, né, na década de 50, um pouco antes disso, do que eles ouviam falar de outros colegas, houvesse uma grande ingerência política, uma grande interferência na atuação do Ministério Público. E a gente pôde constatar que, na verdade, isso, lógico, acontecia, mas com uma frequência muito menor. Do direito medieval até os tempos atuais, muitas mudanças ocorreram na justiça, começando pela forma como eram julgados os casos e quem os julgava. A função do promotor de justiça durante o Império de 1832, no Código Criminal, já existia, e até 1891 as funções legais de procuradores e promotores eram demandas do Império, nunca de um poder legislativo autônomo. Indiscutivelmente, a grande mudança, né, no Ministério Público, no Ceará, no Brasil todo, foi a Constituição de 1988. Né? Mas eu costumo dizer que essa mudança, ela não aconteceu por conta da Constituição. Ela resultou de um processo de crescimento institucional. Nos anos 70, nós tivemos um congresso em Curitiba, e nesse congresso foram discutidas várias questões ou redesenho do que deveria ser a atuação do Ministério Público. Não deveria ser a atuação dos interesses do Estado ou do governante. Deveria ser a defesa da sociedade. Porque quando se acusava, essa defesa era em favor do Estado no sentido, né, entidade, instituição, e não em defesa do Estado, a figura do governo. Então, essa construção, a partir dos anos 70, ela levou a uma emenda constitucional e a uma lei complementar, depois a Lei Complementar número 40 de 1981, que já desenhou um pouco esse Ministério Público dos anos de 1988.
Então vejam que no período ainda da ditadura militar nós temos a construção desse Ministério Público. Então essa legitimidade na aproximação com a sociedade, eu acho que contribuiu para toda essa construção, né, a partir de 1988. O Ministério Público do Ceará fez 130 anos neste ano de 2021, oficializando décadas e décadas de trabalho por promotores e procuradores desde a sua fundação em 1891, assegurando autonomia e buscando transformações importantes no papel social dos cidadãos cearenses. Das diversas iniciativas do Ministério Público do Ceará que merecem destaque, vamos pontuar algumas aqui. Inicialmente, o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal, GAESP, que tem como finalidade atuar na defesa da ordem tributária, lutando pela recuperação de valores sonegados e evitando a continuidade do desvio de verbas, que devem se manter integradas ao patrimônio público, para que sejam, enfim, utilizadas em prol dos fins sociais a que se destinam. Além disso, temos o trabalho na área do consumidor com o DECOM, que exerce a coordenação da política do Sistema Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor no Estado do Ceará, tendo como objetivo elaborar, planejar, coordenar e executar a política de proteção e defesa dos consumidores do Estado, recebendo, analisando, avaliando e apurando denúncias apresentadas por entidades representativas ou mesmo consumidores individuais, dando-lhes atendimento às suas necessidades, tirando dúvidas e conscientizando e motivando o consumidor por diferentes meios de comunicação. O Ministério Público tem o perfil institucional traçado no texto da Constituição da República de 1988, e suas atividades atuais são modeladas ainda pelo século XIV na França e aplicado para a realidade de Portugal em período anterior ao descobrimento do Brasil nos tempos de Dom Afonso III, aportado no Brasil em 1609, quando houve a instalação do Tribunal da Relação da Bahia. O Ministério Público cearense também foi construído a partir do contexto social local, os reflexos das práticas econômicos possíveis no semiárido nordestino e dos interesses políticos atuantes que campeavam o sertão e a caatinga. E aí, a partir da Constituição de 88, todas as leis, Estatuto da Criança e do Adolescente, Código de Defesa do Consumidor, a Lei da Improbidade, né, o Estatuto do Idoso, a questão da defesa da diversidade sexual, a questão ambiental, que é muito cara, né, para todos nós do Ministério Público. Então, nós fomos, vamos dizer assim, nos assenhorando desses encargos e fomos também nos dedicando e aprimorando. Acho que nós estamos numa maturidade muito grande, né, desse aprimoramento para um salto de melhoria. O crescimento do Ministério Público cearense para o fortalecimento de um Estado democrático de direito conta com muitas atuações que são civil, criminal, consumidor, direitos humanos, educação, eleitoral, pessoa idosa, infância e juventude, meio ambiente, patrimônio público e saúde pública. No site é possível encontrar algumas demandas de acesso rápido que também favoreceram para um melhor atendimento na pandemia, que são elas: mediação comunitária, DECOM, centros de apoio operacional, entre outros. O Ministério Público ele está presente em todos os municípios do Estado, de modo que, ao titularizar essa defesa, ao capitanear a defesa do consumidor no Estado do Ceará, nós podemos trabalhar em todos os municípios, mesmo que, em alguns casos, os PROCONs municipais não sejam instalados. Quando eles são instalados, eles vêm para trabalhar em consórcio conosco, numa união de esforços buscando o mesmo objetivo. Mas a importância do Ministério Público é o fato de nós podermos fazer uma atuação, estar presente em todos os municípios, ainda que, eventualmente, alguns municípios prefiram não instalar seus PROCONs. Somado a isso, os promotores de justiça têm independência funcional, têm autonomia para agir e podem ter uma atuação mais desvinculada de interesses que envolvam
questões políticas ou mesmo questões econômicas. De modo que no estado do Ceará nós sabemos que temos uma atuação que tem apresentado resultados muito positivos e esperamos que esses resultados se sobrevenham a novos resultados no futuro.